Pessoal, boa noite aí. Sejam muito bem-vindos à segunda edição dessa série de webinars que a gente está analisando o livro Mastering Bitcoin. E, assim, a gente tem o objetivo de analisar, no final dessa série, ter todos os capítulos do livro, né? E o pessoal que está nessa edição e quer ver as edições anteriores, vocês podem... Deixa eu só baixar isso aqui. Vocês podem ir no canal... Operation Blockchain, que está listado também no site da Blockchain BH. Vocês podem entrar no site aqui, tem algumas seções com mais informações sobre nós, e nessa seção conteúdo aqui, tem o link do canal no YouTube, então vocês vão achar todos esses vídeos que a gente tem feito de webinars, de encontros, sobre variados assuntos, né? E, assim, eu coloquei o vídeo da última edição, então o capítulo 1 está aqui, e esse capítulo vai estar aqui também, então no final a gente quer ter a lista dos vídeos do livro inteiro, né? Bom, vamos começar aqui então. No primeiro episódio a gente deu uma analisada no primeiro capítulo, que ele é mais, o Andrés dá mais uma introdução, assim, né? Ele introduz o assunto, explica alguns conceitos iniciais, né? E nesse capítulo ele começa a explicar com mais detalhes, assim, como é que as transações funcionam, como é que o pessoal usa a rede, né? Como é que a rede funciona, como é que a mineração funciona. Ele começa a dar uns detalhes maiores ali, né? Então, a gente começa nesse capítulo a dar uma avançada no tema, né? Os dois convidados dessa edição, eu e o Narcélio somos da Blockchain BH, né? A gente já vem estudando há um tempinho já. Você quer dar uma introdução rápida aí, Narcélio? Bom, eu sou desenvolvedor entusiasta do Bitcoin, também estou estudando aí tem um tempo, tentando entendo cada vez um pouquinho mais, né? Tem coisas que, sei lá, só esse ano que eu fui entender, então, assim, é muito assunto, muita coisa para estudar, e a gente vai aprendendo, né? A gente está sempre aprendendo. Eu também sou desenvolvedor, também da área de TI, né? Também estudo a tecnologia há um tempinho. E, assim, é até uma oportunidade boa da gente ler esse livro, reler, analisar com calma cada capítulo, né? Assim, a gente está tentando fazer uns 2 capítulos por mês, então dá um tempo bom para estudar com calma. E, assim, no slide também eu vou colocar no YouTube, então vocês podem, se quiser entrar em contato com a gente, tem o link do LinkedIn, só dá um toque lá. Bom, então o livro tem 10 capítulos, né? A gente analisou no último a introdução, e esse capítulo ele explica como é que a rede funciona, né? E, assim, eu até deixei o título do livro, o título original do livro em inglês, né? Mas, assim, nessa primeira sessão ele fala sobre transações, blocos, mineração e a blockchain, né? Aí eu tentei, assim, resumir o máximo possível essas sessões, né? No slide, a gente ir seguindo, né? Então ele começa falando o seguinte, que o sistema Bitcoin, diferentemente dos sistemas de banco e pagamento tradicionais, ele é baseado em confiança descentralizada, né? Na confiança descentralizada dos participantes da rede. E analisa nesse segundo capítulo, né? Uma transação única entre 2 personagens que ele cria para o livro, né? E ele mostra assim, a transação sendo criada, se tornando de confiança e aceita pelo mecanismo de consenso distribuído e finalmente registrada na blockchain, né? Ele cita alguns blockchain explorers, né? Que são sites que facilitam a gente visualizar cada passo das transações, né? E, assim, rastrear transações anteriores. E, assim, ela opera como um mecanismo de busca que permite a pesquisa por endereços, transações e blocos, e a visualização do relacionamento entre eles, né? Então, você pode entrar em qualquer um desses explorers aqui, digitar um endereço lá, o Explorer vai te levar tipo, até aquela página do endereço, vai te dar os detalhes daquele endereço, né? Você pode entrar o hash de uma transação, ele vai te mostrar também os detalhes daquela transação, né? Você pode te colocar um número de um bloco, ele vai te mostrar os detalhes daquele bloco, né? Pode assim, navegar entre as transações. Isso, você pode tipo, ir clicando entre uma transação e, assim, esse endereço mandou para esse outro aqui, então eu vou clicar nesse endereço que mandou, e aí você vê assim, a sequência dos bitcoins sendo mandados de um para o outro, né? Assim, nesse capítulo, ele é um pouquinho maior que o último, então a gente não vai estender muito,
como vai estar no YouTube, o pessoal pode rever, pode ver com calma, pode ver mais rápido, pode ver mais devagar, né? Então a gente vai tentar, assim, resumir bastante o que ele está falando nesse capítulo, né? Se me permite uns comentários, peraí, volta lá. Um Block Explorer muito bom que tem hoje em dia, ele não citou aí, é o Blockstream.info, que é da própria Blockstream. E ele é um explorador mais correto, digamos assim. Ele aceita qualquer tipo de endereço, mostra alguns detalhes técnicos mais precisos, né? Mas eu, pessoalmente, continuo usando o Blockchain.info mesmo. Ele é mais velho, cheio de problema, mas sei lá, acho que eu estou mais acostumado. Continua funcionando, né? Funciona. Aí você pode ver, por exemplo, que ele lista os OP return direitinho. Se você tem algum lugar aí que mostra o código do OP return, enfim. Isso aí é uma maneira de você escrever coisas aleatórias na blockchain, esse OP return. Mas assim, ele é mais, enfim, tem mais funcionalidades. Do que o blockchain.info, né? O blockchain.info ele não reconhece nem transação com os endereços mais novos, os BET32 com SegWit. Eles estão precisando atualizar então, né? Tá parado no tempo. Tem um monte de coisa errada lá também. E, enfim, mas eu uso. É bom. Mas enfim. Tá funcionando. Se não precisar, a gente usa outros também, né? Tem vários. Uhum. Outra coisa no slide aí, o Antonopoulos ele fala aí dessa confiança, né, que o Bitcoin obviamente ele não depende de uma confiança centralizada, você não confia em uma pessoa, uma entidade só, mas o Satoshi ele falava assim, ele não falava em confiança descentralizada, ele falava em trustless, né, você não precisa confiar em ninguém, você confia na blockchain, mas o sentido do Antonopoulos aí é que essa confiança é a confiança no sistema mesmo, no consenso entre os participantes dos usuários do sistema. Você não precisa confiar no outro participante, e aí a confiança, você confia na rede, né? E assim, todo mundo confia na rede, assim, você tem a certeza que o sistema é seguro, né? Exatamente. Tem um exemplo bom interessante que ele dá nesse livro, e esses personagens, ele fala que a gente introduziu no último episódio, né, que a Alice, ela está começando a usar, está começando a entender, estudar a tecnologia, né, e ela vai lá e compra 0,10 Bitcoin do seu amigo Joe, né, ela vai lá e entrega o dinheiro para ele, e ele faz a transação desses Bitcoins para a carteira dela, no smartphone dela, né, e aí ele fala o seguinte, ela vai fazer essa primeira transação comprando café na cafeteria do Bob, né, o Bob tem uma cafeteria, ele aceita Bitcoins como forma de pagamento também, uma outra opção, né? E aí ele fala, na cafeteria os clientes têm a opção de pagar em dólares ou em Bitcoins, né? E aí lá no caixa tem essa chamado POS, né? Point of Sale, que é aquela maquininha que o pessoal do caixa usa para registrar os pagamentos, né? E esse POS ele tem essa opção de aceitar pagamentos em Bitcoins, né? Então ele converte o preço do café para o preço equivalente em bitcoins. Então, assim, converte o preço em dólar para o preço equivalente em bitcoins. Eu coloquei uma imagem aqui, o café não é €19,90, mas só para ilustrar aqui, né? E assim, o cara do caixa pega essa maquininha, né? E assim, ele vai colocar, o café deu, sei lá, 30 centavos de dólar, né? E aí a maquininha vai mostrar um QR Code ali, que é uma requisição de pagamento, a gente vai ver daqui a pouquinho, e vai mostrar esse QR Code para ela se escanear e realizar a transação, né? E aí a maquininha lá, o POS, exibe esse QR Code, né? E ela vai escanear esse código, né? E a aplicação carteira no smartphone dela vai mostrar exatamente o que é o valor associado a esse QR Code, né? Então, assim, é exibido no POS do Bob, né? No caixa lá. O café foi $1,50, né? Na época, 0,015 bitcoins, né? Isso aqui é uma requisição de pagamento. E aí o Andrés fala assim, tente escanear isso, né? Aí eu escaneei isso, e aí o texto que foi exibido é exatamente isso aqui, Bitcoin, dois pontos, que isso aqui foi, acho que no próximo que eu coloquei, tem uma proposta de melhoria do Bitcoin que é chamado BIP, aí
foi o 0021, né? Que era justamente sobre essa requisição de pagamento, né? E esse aqui deve ser o formato que esse BIP determina, né? Então, assim, como se fosse o protocolo Bitcoin, 2 pontos, o endereço, né? Ele tem também o amount, que é a quantia, então 0,15. Tem também o label, que é tipo uma descrição, assim, né? Aqui está escrito Bob's Café, e uma mensagem, né? Que seria uma descrição maior aqui. Então, purchase at Bob's Café, que é que esse próximo slide mostra aqui, né? Isso aqui é só o Andrés, ele mostra assim, dividido em linhas, né? Se você escanear esse QR Code aqui, ele vai te dar exatamente essa sequência de caracteres aqui. Aí o Andrés mostra no livro dele, assim, Bitcoin, 2 pontos, então o endereço, aí a próxima linha seria o amount, que é a quantia, né? Que está sendo requisitada para pagamento. Você tem um labelzinho aqui que está escrito Bob's Café, né? Que justamente está mostrando aqui embaixo. E a mensagem, assim, purchase at Bob's Café, a compra no café do Bob, né? Então, assim, o legal dessa proposta de melhoria é que, assim, você tem um textozinho que que ele não é só um QR Code, eu coloquei a diferença aqui, e não é só um QR Code que mostra o endereço, né? Mas a requisição de pagamento, ela mostra, tipo, alguns dados a mais que, por exemplo, um aplicativo de carteira de smartphone escaneia isso e o próprio aplicativo ele constrói essas informações. Então, ele vai mostrar um pagamento para esse endereço, essa quantia, e vai ter uma descriçãozinha, assim. Então, sei lá, a carteira pode até mostrar a lista de transações que você fez, né? Com mais detalhes, assim. Organiza melhor o pagamento. O interessante é que essa proposta, esse BIP é um tipo de proposta de melhoria do protocolo do Bitcoin ou do Bitcoin. Esse aí foi feito em 2012 e até hoje ainda tem carteira que não reconhece. Eu já fui fazer um pagamento com a carteira que não gerava uma coisa diferente, a minha carteira não reconheceu. Aí eu tive que usar uma outra carteira, né? É uma dor de cabeça que eu tive. Então, assim, quem usa Bitcoin tem que usar uma carteira boa, que reconhece tudo. Que está sempre atualizada, né, com as Isso. propostas, né? É uma coisa interessante mesmo. Eu achei muito legal quando eu estava lendo isso aí, que assim, a diferença é esse aqui, o QR Code ele mostra só o endereço, né? A requisição de pagamento ela mostra todos esses detalhezinhos, assim, então dá uns dados a mais, né? Isso é uma coisa que eu estava vendo recentemente também, o pessoal está tentando deixar claro o seguinte, o Bitcoin não funciona não funciona como e-mail, que a gente tem o nosso e-mail e todo mundo manda mensagens para aquele mesmo e-mail. Na verdade, a gente tem que parar de falar em endereço de Bitcoin e falar em pagamento. Cada carteira, normalmente, quando você manda receber, ela gera aí um QR Code com um endereço-alvo e esse endereço-alvo vai mudando. Então, assim, é bom nunca reutilizar o mesmo endereço, né? Uhum. E no caso da cafeteria do Bob, para cada pagamento ele vai gerar um novo QR Code, que significa um novo endereço para aquele pagamento, né? Então, assim, se ele for organizar isso na contabilidade dele, vai ter um monte de endereço, assim, cada endereço seria uma requisição de um pagamento, né? Assim, não teria só se o Bob quisesse organizar melhor, né, ele poderia ter simplesmente um endereço que ele fala, todo mundo paga para esse endereço aqui, mas assim, uma coisa mais organizadinha, ele colocaria assim, cada pagamento uma requisição com um novo endereço, né, que é o que o Narcélio falou aí. Seguindo aqui então, só mostrando o que a gente já falou, né, a Alice usa o smartphone dela para escanear o QR Code na tela do POS, da maquininha, né, mostrado no aplicativo dela a quantia de 0,015 bitcoins para o Bob's Café, né, o destinatário é o Bob's Café. Ela seleciona a opção Send para autorizar aquele pagamento, né? E assim que ela autoriza essa transação, assim, a aplicação, a carteira, a aplicação dela contém as chaves privadas. Então, assim, como ela é dona daquela carteira, ela pode ter algumas aplicações que, assim, pedem para você colocar a sua digital para você autorizar aquela transação, seria assim, as chaves privadas estão naquela aplicação e você está assinando ali aquela transação com a sua digital, né? Aí ele comenta aqui também que a rede Bitcoin pode realizar transações de valores fracionários, né? Assim, um exemplo assim,
um milésimo de um Bitcoin até esse número grande aqui, com 8 zeros seguidos, de um Bitcoin. Um bilhão, exatamente. É conhecido como Satoshi, né, que é a menor unidade. E aí ele fala que é o seguinte, o livro usa o termo Bitcoins, né, no plural, né, para se referir, com B minúsculo, para se referir a qualquer quantidade da moeda, né? Desde a menor unidade, que é um Satoshi, até o número total, 21 milhões, que vão ser todos os Bitcoins que serão minerados, né? E só para fazer um comentário aqui, no livro ele fala nesse número total de 21 milhões, mas não vão ser 21 milhões, vão ser um pouco menos, só para ficar claro. Seguindo aquela curva lá que nunca vai chegar aos 21 milhões, né? Isso, nunca vai chegar nos 21 milhões, vai ficar um pouco menos. Uhum. Aí ele fala assim das transações, né? Em termos simples, uma transação diz à rede que o dono de um certo número de bitcoins autorizou a transferência desse número a um outro usuário, né? Então, assim, é uma cadeia de propriedade, uma cadeia de posse, que ele fala bastante nesse capítulo, né? Aí, assim, o novo usuário que recebeu esses novos bitcoins pode, então, gastar criando outra transação que autoriza a transferência a um outro usuário, em uma cadeia de posse, assim. Você vai mandando como se fosse dinheiro, assim. Você dá uma nota para a pessoa, essa pessoa vai lá, paga outra coisa, essa pessoa que recebeu vai lá, paga outra coisa, e assim, a moeda vai circulando, né? Aí, entrando mais em detalhes aqui, ele fala que cada transação contém um ou mais inputs, né? Entrada, que são, assim, são débitos em uma conta Bitcoin. E no outro lado da transação, há um ou mais outputs, que são as saídas, né? Que são créditos em outra conta. Então, assim, ele mostra assim, como se fosse do lado esquerdo inputs, que são os débitos de uma conta, e o lado direito outputs, que são créditos na conta destino, né? E, assim, débitos e créditos não necessariamente somam a mesma quantia. Os outputs são uma quantia inferior aos inputs, porque tem uma taxa, tem do inglês transaction fee, né? A ser paga pela transação. É a taxa que você paga ao minerador para que aquela transação seja incluída em um bloco, né? Isso, no próximo slide vai ficar claro isso aí. E aí, assim, esse slide que ele mostra como é que esse somatório, ele não é igual ao lado esquerdo com o lado direito, né? Ele fala assim, transação como um registro de entrada dupla, né? Então, você tem alguns inputs aqui, eles somam 0,55 bitcoins, e do lado direito tem a soma desses outputs aqui, ela soma 0,50. E a diferença entre os inputs e os outputs é justamente a taxa, né? No caso aqui, ele deu um exemplo, isso aqui será uma taxa alta para os dias de hoje, né? Mas só para ilustrar assim, essa diferença. Então, a gente tem os inputs do lado esquerdo, isso é comumente mostrado assim, né? E os outputs do lado direito. Então, só para mostrar essa diferença aí. Usando aí a ideia do débito como é que chama isso? Partidas dobradas? Isso, exatamente. Método das partidas dobradas, da contabilidade. Então, isso. E aí dá uma diferença entre a entrada e a saída, né? Os créditos e os débitos. E essa diferença é a taxa de mineração, que é implícita. Teve muito desenvolvedor, alguns desenvolvedores que na hora de implementar esqueceram dessa coisa implícita aí e tentaram não gastar todas as entradas, né? Ter uma diferença grande, acharam que iam ficar na entrada e aí perderam muito dinheiro com isso. Essa história de entrada e saída foi uma coisa que eu demorei para entender. Ele vai explicar melhor o que é isso mais para o fim. Enquanto isso, a gente abstrai nessa ideia de entrada e saída, de débito e crédito, que daqui a pouquinho acho que fica mais claro. Uhum. Seguindo assim, a contabilidade é aquele conceito de débito e crédito. Débito sai de uma conta, crédito entra na outra, né? Ele mostra de forma mais simples nesse início mesmo. Continuando nas transações, ele fala que a transação também contém uma prova de propriedade para cada quantia de bitcoins, inputs, né? Na forma de uma assinatura digital do dono. Então, assim, você está pegando esse input, você está gastando ele, você só vai gastar com a sua respectiva assinatura digital, né? Que você vai realizar essa assinatura digital usando sua chave privada, né? E essa assinatura, ela pode ser validada por qualquer participante da rede, né? Ou seja, o conceito de gastar significa assinar digitalmente com a sua chave privada relativa àquela conta, né? Uma transação que transfere os valores de uma transação prévia, ou seja, quando você recebeu aqueles bitcoins, né?
para um novo usuário. Então, assim, você recebeu, sei lá, $5 de alguém, então você vai usar esses $5 que você vai receber, ou você vai posteriormente passar eles para frente, né? Então, assim, no sistema você assina essa transferência de outputs de uma transação anterior para essa próxima transação que você está fazendo, né? Resumindo aqui, ele fala que transações movem valor de transactions inputs para transactions outputs, né? E assim, e cada transaction input, geralmente ele veio de um transaction output de uma transação anterior, né? Que foi de onde você recebeu aqueles bitcoins. Aí ele fala que input é de onde os valores estão vindo, né? Geralmente de um prévio transaction output. E o output, ele atribui um novo dono àquele valor, associando esse valor como a chave, né? Então, aí ele fala desse conceito de encumbrance, que é a associação de um output ao novo dono dos bitcoins da transação, né? Então, assim, você está mandando, a Alice está mandando para o Bob, ela está associando essas moedas a esse output que vai ser do Bob, né? Então, assim, aí tem um próximo slide aqui, mais para frente, que ele comenta isso. Assim, só mostrando visualmente como que seria isso. Naquele caso que a Alice inicialmente comprou 0,1 Bitcoin do Joe, né? Ela foi lá, deu o dinheiro físico para ele mandou esses Bitcoins para ela, né? E aqui já mostra também que assim tem o 0,10, só que o Joe ele pagou 0,005 0,0005, né, de taxa de transação. E assim, esse input gerou um output para a Alice. E a Alice, ela vai ter, assim, esse output ele está ligado às chaves da Alice, né? Assim, seguindo a cadeia de transações, né? A Alice, ela vai usar esse dinheiro que ela tem, né? Esse 0,10 bitcoins, para pagar o café do Bob na cafeteria dele, né? Então ela vai usar, assim, 0,015, que é o valor do café, e essa segunda transação ela vai ter um novo output, que a gente vai falar dele ali para frente, que é justamente o troco, né, para Alice. Então, assim, esse output ele vai continuar relacionado às chaves da Alice, porque ele pertence a ela, porque ele é justamente o troco dessa transação, né? E assim, o somatório aqui deu assim, você colocando a taxa, né? Seria esse input da Alice mais o que ela pagou ali, né? Então, e aí mais para frente, o Bob ele vai usar num próximo exemplo que o Andrés dá para pagar esse GoPash, que ele é um indiano que ele vai desenvolver um site para o Bob, né? Então, assim, a gente vê os bitcoins indo assim de usuário para usuário, sendo numa cadeia de pagamentos, numa cadeia de transações, onde assim cada output desse ele fica relacionado a um dono, que esse dono, ele com a chave dele, ele tem o poder de gastar esse output, né, que são esses bitcoins. Então, assim, essa primeira transação tem esse output que se refere a Alice. Aqui, nessa transação que ela paga o café do Bob, ele vira um input, né, para essa transação, e parte desse valor aqui, que agora é um output para o Bob, ele vai virar um input para pagar o GoPash, né? Então, assim, é interessante ver essa cadeia de transações aí. Isso, então assim, cada transação tem suas entradas e suas saídas. A saída de uma transação acaba virando a entrada de outra transação, né? Um crédito vira um débito depois. Ele falou do encumbrance, que a ideia é o seguinte: cada saída que você cria, você gera um embaraço, uma condição daquele Bitcoin sair de lá, de ser sacado. Essa condição normalmente é a apresentação de uma assinatura válida para aquela saída. Então, basicamente, quando você passa seu endereço para alguém, você passa um código para essa pessoa, construir uma transação que vai colocar os bitcoins num lugar que aqueles bitcoins só vão sair de lá se a pessoa assinar a transação, e ela vai fazer isso com a chave privada que está na carteira dela.
Isso vai ser mais explicado daqui para frente, para quem não entendeu ainda. Uhum. É mais ou menos assim, igual o Narcélio falou, assim, esses bitcoins eles fazem parte de um output que pertence ao endereço destino, né? E assim, a pessoa só vai poder gastar aquele output ali se ela tiver a chave privada correspondente, né? Então, assim, se a pessoa, sei lá, perdeu essa chave privada, aqueles bitcoins, eles vão, assim, eles só vão poder ser gastos se alguém apresentar uma chave privada para realizar uma transação com aqueles outputs, né? Que foi justamente o que o Narcélio falou aí. Aí o Andreas fala aqui de formas comuns de transação, né? Ele dá exemplo de 3. Assim, a forma mais comum é o pagamento simples de um endereço para um outro, né? Que frequentemente inclui um troco retornado ao dono original, né? Ela contém um input e 2 outputs, né? Que é justamente o exemplo aqui que a Alice, assim, o café era 0.015 e ela usou para pagar 0.10, né? A mesma coisa assim, do café, sei lá, se é R$1, você dá uma nota de 10 ali para pagar. Um detalhe aí que eu estava vendo é o seguinte, eu tinha falado que a gente tem que gastar a saída inteira, né? Vocês podem ver aí que uma saída dessas transações é o change, é o troco. Como eles não estão gastando tudo da entrada, parte do que tinha na entrada vai para o endereço de troco, change. Então é normal uma transação ter uma entrada e 2 saídas. Uma da saída vai para outra pessoa e a outra saída é o resto que vai para você, além da taxa do minerador. Uhum. Às vezes a gente está explorando, assim, usando esses explorers aí, né? E a gente vê assim, alguém mandou, sei lá, você vê uma transação que assim, sei lá, foi mandado 0.01 Bitcoin, só que tem na transação, tipo assim, sei lá, 0.53 Bitcoins. E sei lá, isso aí o resto, o que sobra ali é justamente o troco que volta pro endereço do remetente, né? Aí ele fala assim, dessa forma mais comum, né? Que tem um input e 2 outputs, tem uma entrada e 2 saídas. Você tem também uma que é interessante, que ocorre muito no dia a dia, né? Assim, outra forma comum é essa transação que agrega diferentes inputs em um único output, né? E assim, representa o equivalente assim, no mundo físico, né? A você realizar um pagamento com um conjunto de notas e moedas, né? Ou seja, você tem que pagar R$5, você pega, sei lá, algumas moedinhas, pega outras notas ali, e no todo você conseguiu juntar aqueles R$5 para realizar o pagamento, né? Você imaginando aí que é o Bob que vende café, imaginando aí que Isso. o Bob vendeu muito café aí no mês, aí juntou todos aqueles depósitos naquelas entradas dele e agora está juntando tudo no endereço só, por exemplo, para pagar um fornecedor, alguma coisa assim. Isso. Bom exemplo. E ele fala assim de uma terceira forma, né? Que é usualmente gerado por entidades comerciais para distribuir fundos, né? Assim como um pagamento mensal a múltiplos funcionários, né? Então você tem um input maior aqui que gera vários outputs menorzinhos, né? Um exemplo disso são as corretoras fazendo saques. É muito comum gente reclamando, falando assim, nossa, Bitcoin é muito lento, fiz um saque faz 2 horas na minha corretora, até agora eu não recebi. Na verdade, é a sua corretora que é lenta, que ela está gerando essa transação aí. Normalmente as corretoras esperam um tempinho para juntar a transação de um monte de gente. E aí pode ser que demore. O problema não é o Bitcoin, é a corretora. E quem vai pagar a taxa dessa transação também é a corretora. Às vezes ela desconta dos usuários, né? Então os usuários ficam xingando o Bitcoin. Ah, paguei caro, demorou demais, estou esperando. Mas na verdade é a corretora que fez tudo. Fez uma transação cara, lenta. A culpa não é do Bitcoin nesse caso. A culpa é de quem fez a transação. Para ela não pagar várias taxas, né? Ela espera um pouquinho para pagar uma só, né? Ainda é unha de fome, não paga nada, aquela transação gigante fica lá 2 semanas para ser aprovada e todo mundo xingando o Bitcoin. Isso, a corretora que fez errado. A culpa é da corretora. A culpa é da corretora. Pão dura, né? Pois é. Exatamente. Aí ele fala assim, como é que acontece a construção de uma transação, né? A aplicação da carteira da Hélice, ela contém toda a lógica para selecionar os inputs apropriados, né? E os outputs para construir uma transação. E a Hélice não precisa ver nada disso aí, ela só precisa usar a aplicação, né?
e especificar, a única coisa que ela precisa fazer é especificar o endereço de destino, né? O resto acontece na aplicação sem ela precisar saber sobre mais detalhes, né? Uma aplicação carteira, então, uma wallet, né? Ela pode construir uma transação até estando offline, né? Assim, lembrando que estando offline, ela pode construir a transação. Ela pode construir essa transação, mas aí essa transação ela vai ser enviada para a rede assim que a carteira lá estiver conectada com a internet, né? Um exemplo disso é a carteira de hardware. Uma parte da carteira é um programa que fica no computador, ele constrói uma transação, envia para a carteira de hardware via USB, por exemplo. A carteira de hardware está completamente offline, né, não está conectada com a internet, para ninguém roubar a chave. Ela assina a transação e devolve para o computador que vai publicar na internet. Uhum. Nessa sessão que ele fala assim, pegando os inputs certos, né? Então, fala o seguinte, a aplicação carteira da Alice, primeiro ela tem que achar os inputs corretos, né? Que podem pagar pela quantia que ela quer enviar para o Bob, né? Então, por exemplo, vamos ver que é um pagamento, vamos dizer que é um pagamento grande e a aplicação dela tem um monte de, assim, outputs pequenininhos, né? Então, assim, a carteira ela tem toda uma lógica para juntar todos aqueles outputs pequenininhos, é como se fosse aquele exemplo da moeda, né? Para realizar um pagamento maior, né? E aí o Andrés fala aqui que a maioria das carteiras mantém uma lista de, aí tem esse termo muito comum, né? UTXO, que é Unspent Transaction Outputs, assim, são as saídas de transações não gastas, né? Que estão trancadas. Ele usa aquele termo encumbered, que estão trancadas em condicionado, é, embaraçado. embaraçado, assim, a um endereço, Trancadas. né? Trancadas mesmo com as chaves da carteira, né? E assim, quando você vai olhar uma transação em um Explorer, a transação ela pode estar, esse output, né? Ela pode estar já gasta, né? Ou seja, vai estar spent, ou ela pode estar não gasta, ou seja, ela vai estar unspent, né? E esse termo é muito importante porque as aplicações elas precisam saber quais as transações ou seja, o dinheiro que ainda pode ser gasto, né? Resumindo assim. E esse dinheiro que ainda pode ser gasto são essas unspent transaction outputs, né? Então, assim, a carteira da Alice contém uma cópia da transaction output, daquela transação na qual o Joe mandou os primeiros bitcoins dela, né? E aí o Andreas fala aqui, uma carteira cliente full index, ela contém uma cópia de todas as UTXOs de toda a rede, né? Então ela pode verificar, assim, ela não vai precisar consultar dados externos, ela mesma ela tem a cópia de todo o dinheiro que pode ser gasto, resumindo assim, né? Mas assim, a maioria dos usuários, no entanto, como esse cliente ele é muito grande, ele ocupa muito espaço em disco, né? Tem que ter um banco de dados grande ali para ter a cópia de todas as UTXOs, todo o dinheiro não gasto da galera toda. A maioria dos usuários roda um cliente lightweight, né? E acho que isso aqui está escrito errado. Que rastreia somente as UTXOs do próprio usuário, né? Esses UTXO aí são as saídas totais que ainda não viraram entrada de outra transação. Atualmente são 95 milhões, isso significa que não existem mais de 95 milhões de usuários. Provavelmente o número de usuários é 10 vezes menos que isso, né? Então, a gente tem aí talvez uns 10 milhões de usuários de Bitcoin no mundo, né? Uhum. E sim, muito dinheiro que pode estar perdido também, né? Também tem. Cada usuário também pode ter centenas de endereços, né? Ou talvez um só. Tem muita gente que acha que é usuário de Bitcoin, mas na verdade só tem conta na corretora e os Bitcoins não são exatamente dessas pessoas. Então são dos donos da corretora. Você só tem Bitcoin se você tiver seu Bitcoin na sua carteira segura. Uhum. O Wesley está perguntando aqui qual que é a vantagem de ter uma carteira completa. A carteira completa, ela teoricamente ela é a mais segura, digamos assim, porque você não tem que confiar absolutamente em ninguém. Essas carteiras light, né? Carteiras light, assim, Leves. tipo, elas confiam em algum servidor para entregar algum tipo de informação para elas, mas elas não são necessariamente inseguras, né? Dá para usar tranquilo. Eu uso e recomendo, por exemplo, a Electrum. Ela é mais ou menos light, né?
acessa servidores da própria Electrum. Se acessando um servidor seguro da Electrum, não tem problema nenhum. E tem outras, a maioria das carteiras de celular são light, né? Elas baixam só cabeçalhos da blockchain. Elas são razoavelmente seguras, sim. Depende do uso que você quer fazer, né? Para usuário leigo, intermediário, você pode usar uma carteira light sem problema. Você não é bilionário, sei lá, você não depende tanto de segurança assim. Aí ele dá a sequência aqui, ele fala o seguinte: se uma carteira não mantém uma cópia de outras transações não gastas, né, outputs não gastos, né, ela pode requisitar, isso aqui é interessante, ela pode requisitar a rede Bitcoin por essa informação, né, usando APIs disponíveis ou perguntando a algum cliente full index, né, que um cliente full index vai ter o registro de todas as unspent transaction outputs da galera toda, né. Então, assim, você pode usar uma aplicação simples, essa CURL, né, que ela requisita assim, para esse endereço, ou seja, o que está rolando nessa requisição aqui? Você faz uma requisição para, por exemplo, para o site da blockchain.info, né, ela tem uma API que ela vai te mostrar todas essas unspent transaction outputs, né, ou seja, o dinheiro não gasto, a lista de todo o dinheiro não gasto desse endereço, né? Então, assim, isso é o que as carteiras light, né, elas fazem para verificar, por exemplo, se esse endereço aqui está realizando pagamento para aquela carteira, se ele tem um dinheiro suficiente, por exemplo, né? O cara está te mandando 0,1 Bitcoin e a carteira vai verificar se o cara tem aquele dinheiro, né? Ela pode simplesmente fazer uma requisição como essa aqui. E o que está sendo mostrado aqui é justamente o resultado dessa requisição, a API, por exemplo, da blockchain.info, né? E está mostrando aqui, ó, a lista desses UTXOs, né? Desse endereço, ou seja, todo o dinheiro que esse endereço tem que ainda não foi gasto, né? E aí, por exemplo, essa lista ela mostra assim, em cada uma dessas UTXOs, né, dentro dessas chaves aqui está mostrando uma só, né? Ela está mostrando o seguinte: o valor aqui é 0,10 bitcoins, né? Que está mostrando aqui. Ele mostra assim, no caso, para essa transação aqui, ele mostra para esse TX hash. Esse valor aqui está apontando o seguinte: esse UTXO aqui, esse output não gasto, né? Ele é dessa transação aqui. Então, por exemplo, esse é o hash que refere a essa transação aqui. Então, assim, essa transação ela teve um output com esse valor aqui, né? Ou seja, que é o 0,10 que a Alice ganhou do Joe, né? Então, por exemplo, a carteira do café do Bob lá, ela pode fazer uma requisição a esse endereço da Alice aqui, e aí a carteira vai ver, a Alice de fato aqui, ela tem um output não gasto no valor, tem um só, né, que o resultado dessa requisição mostrou um só aqui, dentro dessas chaves, mostrou assim, ó, tem um output não gasto no valor de 0,10, né, que é referente a essa transação, e essa transação é justamente a transação que a Alice recebeu os 10 centavos de Bitcoin do Joe, né, e aí a carteira pode, então beleza, a Alice mesmo, esse endereço da Alice, ela tem 0,10 Bitcoins para gastar, né. E aí tem até um link que o Andrés deixa aqui, que é a transação na qual a Alice recebeu os 10 centavos de Bitcoin do Joe, né? E o Andrés deve ter feito essa transação aqui para exemplificar no livro, né? Isso foi 27 de dezembro de 2013. E aí, assim, ele tá linkando assim, com a blockchain.com, e aí tem uns detalhes da transação, né? Foi confirmada, esse assim, 326.080 blocos já confirmando, né? E assim, tem alguns detalhes, e assim, a blockchain.com tá até mostrando, assim, alguns detalhes de script aqui e tal. E assim, o pessoal pode dar uma analisada. Aproveitando que você está aí, esses números hexadecimais aí, o script, ele vai falar mais, já ele vai falar o que é isso aí, mais ou menos. Uhum. Esse é o smart contract do Bitcoin, ó, OPDUP, OPHash e tal. Isso é tipo uma linguagem que está pedindo a assinatura, é aquele encumbrance lá, aquela condição para sacar o Bitcoin.
Basicamente está falando, tem que mostrar a assinatura e ela tem que bater com o valor aqui, para o Bitcoin sair daqui. Então, assim, os Bitcoins, eles na verdade eles não ficam em endereços, eles ficam nesses scripts, nesses contratos. Aí, quando você assina o contrato para sacar os Bitcoins, eles saem do lugar. E nessa parte do livro aí, basicamente, ele está falando isso. Os clientes leves, eles podem consultar qualquer computador da rede pedindo essas informações. Me fala aqui esse endereço, esse hash, essa transação, quero saber isso, quero saber aquilo. O problema é da privacidade. Se eu sou um full node, eu vejo que o Daniel está me perguntando muita coisa de um determinado endereço, eu vou saber, o Daniel deve ser dono desse endereço. Eu vou ver quanto tem no endereço, ele é milionário. Estou sabendo quanto você tem. Então, isso é um problema de privacidade, né? Por isso que se você quiser ter 100% de privacidade, é melhor você ter o seu full node próprio. Você não ficar requisitando demais de outros clientes, né? É bom até evitar, por exemplo, você faz uma transação, você vai lá no Blockchain Info, num Block Explorer só, para ficar vendo a transação. Eu não sei quem é que controla aquele site, né? Ele vai ficar vendo que um IP tal do Brasil, aqui, toda hora ele vem aqui ver coisas desse endereço, tá claro que ele é o dono do endereço. Uhum. Você pode rastrear o comportamento daquele endereço que faz muitas requisições. Exatamente. Aí mistura com cookie, com Facebook, com não sei o que, você perde. Dando sequência aqui, então, ele fala que essa Transaction Output ela é criada na forma de um script, né, igual o Narcélio falou, que, assim, resumindo, é o seguinte: esse output é de propriedade de quem apresentar uma assinatura correspondente à chave pública de Bob, né? Ou seja... Era aquela linguagem lá. Na linguagem do script lá. Estava falando mais ou menos isso. Pois é, aí fala exatamente isso que o Narcélio falou, ou seja, existe a chave pública de Bob, aquela chave pública referencia, assim, o recebimento de alguns bitcoins, né? E, assim, esse output, né, que são aquele dinheiro não gasto, ele pode ser gastado por quem tiver aquela chave privada e quem puder assinar esse dinheiro para ser gasto novamente, né? E, assim, como somente o Bob tem a devida chave privada, somente ele pode gastar a quantia, né? E, assim, o segundo output da transação de pagamento de café da Alice para o Bob é justamente um troco de 0,045 bitcoins para Alice, né? Ou seja, vai ser um output que vai ser, assim, não vai ser retornado porque fica na rede, mas, assim, aquele output ele vai continuar de posse da Alice, né? Porque o troco é dela. Então, assim, a carteira quebra, então, os fundos dela em dois pagamentos. Um vai para o Bob, né? E o outro vai de volta para ela mesma, né? Um vai pagar o café e o outro vai ser o troco do pagamento para ela. E, assim, para a transação ser processada pela rede, ela inclui uma taxa de 0,0005 bitcoins, que é coletada pelo minerador, que inclui a transação em um bloco, né? O Ícaro fez uma pergunta que o Wesley já tinha feito, pode ser dúvida de mais gente. Eles perguntaram como é que esses Block Explorers têm acesso às transações. No Bitcoin, todas as transações são transparentes, todas elas ficam na blockchain, e aí esses sites que são Block Explorers, exploradores da blockchain, eles têm esse banco de dados do Bitcoin, a blockchain completa, e eles podem ler ela toda e gerar as páginas com as transações. Uhum. Provavelmente, esses Block Explorers rodam um full node, né? Para ter a cópia e dar as informações para a galera, né? Eles têm tudo. Uhum. É assim que assim, se você tiver um full node, você tem a cópia de todo mundo. Você mesmo pode rodar um full node e construir um Block Explorer para você e ter a sua própria API para fornecer informações para quem quiser, né? Então, assim, cada site desse aí roda seu próprio full node. E, assim, tem aquele banco de dados que tem a cópia de todas as transações não gastas, e quem quiser requisitar por essa API, ela fornece essas informações, né? Tem algumas carteiras que até tem o explorador, mais ou menos. Acho que Electrum dá para você ficar clicando nas transações e navegando entre elas. O Davi perguntou como podemos rodar isso. Basicamente, se você baixar o Bitcoin Core, que é o cliente oficial, digamos assim, né, o Bitcoin Core, ele vai baixar a blockchain inteira, vai levar horas para baixar e processar a blockchain toda, mas aí você vai ter esse full node. Basicamente, o full node do Bitcoin é o próprio Bitcoin rodando e funcionando no seu computador.
O explorador de bloco para PC eu não sei não, mas deve ter também. Um full node não é um nome minerador necessariamente. Eu não sei se eles tiraram... Quando o Satoshi fez o Bitcoin, ele era tudo, carteira, full node e minerador. Depois foram separando as funcionalidades. Eu não sei se o Bitcoin Core hoje em dia minera, né? Mas, de qualquer forma, a mineração hoje em dia se tornou uma atividade industrial. Para você minerar, você tem que entender do assunto, digamos assim. Você tem que ter um equipamento para isso. Enfim, não é só baixar um programinha na internet. Se não me engano, tem um capítulo do livro que ele explica com mais detalhes isso aí, e ele deve usar justamente esse personagem que é o que a gente vai falar aqui, que é o Jing, que ele é um asiático, que ele é engenheiro, né? E ele vai minerar, e aí o Andrés vai falar com mais detalhes, assim, dessa diferença de minerar, assim, como é que funciona isso tudo, com mais detalhes, né? A gente vai ver numa próxima edição aí. Aí aqui o Andrés coloca essa transação que, se não me engano, é a que a gente viu no Block Explorer lá, né? Que é, assim, a Alice tinha aquele 0.10 bitcoins e ela pagou o café com 0.015, né? E teve aquele troco para ela ali. Aí ele só mostrou colocou essa imagem aqui do blockchain.com, né? Blockchain.info, que é o que a gente viu ali anteriormente. E assim, adicionando essa seção, ele fala, adicionando uma transação ao registro, né? Ele fala que a transação criada pela carteira da Alice tem um tamanho de 258 bytes, né? E contém tudo que é necessário para que se confirme a propriedade dos fundos transferidos, né? Ele fala que agora a transação deve ser transmitida para a rede Bitcoin, onde irá se propagar e tornar parte do registro distribuído chamado blockchain, né? O livro foi escrito em 2013, de lá para cá, essa transação diminuiu um pouco de tamanho, porque a taxa de transação depende do tamanho em bytes dela, né? Que depende, por sua vez, da quantidade de entradas e saídas. Uma transação com muita entrada e muita saída acaba sendo mais cara. Hoje em dia a transação acho que tem uns 190 bytes, assim, vai tá diminuindo, está ficando mais eficiente. Conseguiram reduzir, né? Vão reduzindo. A transação com Segwit é a menor, né, mais eficiente. Então, recomendo carteiras que tenham o Segwit implementado. Melhorias no protocolo, né? Aí aqui ele já começa a abordar um pouquinho mais da área de redes de computadores, né? Como que essa transação é distribuída e propagada pela rede, né? Ele fala o seguinte: já que a transação contém toda a informação necessária para processamento, não importa como ou onde será transmitida para a rede Bitcoin, né? Ela é uma rede peer-to-peer, né? Ponta a ponta, igual quando você vai baixar um torrent, você não tem um servidor central que você está requisitando o dado dele, está todo mundo na rede. Assim, você pode baixar um episódio de uma série, assim, você tem um pouquinho daquele episódio, outros usuários podem requisitar um pouquinho daquele dado do seu computador, e todo mundo, assim, conectado com diferentes usuários na rede, né? E assim, voltando, a rede Bitcoin é uma rede peer-to-peer, né? De ponta a ponta, os participantes são ligados entre si, assim. Você não precisa estar ligado com todo participante, por exemplo. Esse nó aqui, ele não está ligado diretamente a esse nó aqui, mas eles se ligam através de nós intermediários, né? Então, assim que funciona uma rede peer-to-peer, né? E o propósito da rede é justamente propagar transações e blocos para todos os participantes. E aí, assim, nessa sessão ele fala como é que, assim, a transação vai chegar de um usuário para outro, né? E, a título de curiosidade, o Bitcoin ele é meio mal feito porque ele usa um protocolo que eu acho que chama Gossip, que é a ideia, cada cliente desse e cada computador da rede fica ligado mais ou menos tipo, em 8 outros computadores, e cada transação que chega ele espalha para esses 8, e alguns computadores acabam recebendo mais de uma vez a mesma transação. Aí recentemente inventaram um novo tipo de protocolo, que eu esqueci o nome, que vai mandar só para alguns, né? Só quem não tem vai receber a transação, vai deixar a rede mais eficiente. Vai selecionar melhor, né? Só para mostrar como o negócio vai melhorando, né? Com o passar do tempo vai ficando cada vez melhor. Assim, o núcleo do protocolo continua o mesmo, o pessoal vai só apresentando melhorias, né? Isso, vai só melhorando. O protocolo rígido lá, ele não muda, no máximo aparece alguma
regra nova que é voluntária, facultativa, digamos assim. Mas, assim, isso aí é mais da camada de distribuição da informação, né? No protocolo mesmo do dinheiro, está lá do jeitinho que o Satoshi planejou ainda. Uhum. Aqui ele fala assim, como que propaga, né? Que a gente falou um pouquinho já. A carteira da hélice ela pode transmitir a transação para outros clientes, né? Que ela está conectada, seja através de rede cabeada, Wi-Fi, mobile ou outros exemplos, né? Ou seja, a carteira da hélice ela precisa estar conectada só, assim, a internet ela vai estar conectada com alguns nós mais perto, né? Por exemplo, se a hélice estivesse lá nos Estados Unidos, ela vai, a transação que assim que ela transmite aquela transação, essa transação vai atingir usuários, nós nos Estados Unidos primeiro, vai atingir antes, né, do que, por exemplo, sei lá, vai que ela pagou por Bob, que tá na cafeteria ali, mas, por exemplo, ela poderia usar aquele troco que ela ainda tem para realizar um pagamento para uma pessoa que está, por exemplo, sei lá, na China, que está do outro lado do planeta, né? Então, assim, como ela está nos Estados Unidos, aquela transação dela vai chegar primeiro aos usuários que estão ali perto, né? Então, de qualquer forma, assim, em segundos, através da internet, aquela transação dela vai chegar naquele usuário na China, né? E é justamente o que essa seção fala aqui, que a aplicação não necessita estar conectada diretamente à carteira do BOP, né? Qualquer cliente Bitcoin que receber a transação imediatamente vai transmitir essa transação, né, a outros clientes a que está conectado. E assim em diante, né? Vai transmitindo para o próximo, até chegar no nó destino, e ele vai, assim, ele vai acabar pegando em alguns segundos aquela transação que é para ele, né? A transação rapidamente se propaga pela rede, né, peer-to-peer, chegando na aplicação carteira de Bob, que pode ver que a transação foi criada. Assim, ela, estando lá na cafeteria, provavelmente aquela carteira do Bob lá, aquele endereço, vai ser um dos primeiros que vai receber aquela transação. Porque, pô, eles estão sei lá, na rede Wi-Fi da cafeteria, então vai ser, assim, praticamente instantâneo ali. E assim, qual que é a visão do Bob, né? O Bob como o cara que está recebendo aquele pagamento, né? Caso a carteira de Bob esteja diretamente conectada de hélice, ele pode ser o primeiro nó na rede a receber a transação, né? Que é o que a gente falou, assim, de proximidade, né? Se eles estão, por exemplo, na rede Wi-Fi da cafeteria ali, a carteira do Bob vai receber a transação da hélice rapidinho, assim, né? Vai ser uma das primeiras da rede Bitcoin global a receber aquela transação. Caso contrário, se não for um dos primeiros, a transação vai chegar na carteira dele de qualquer forma, em alguns segundos, né? A carteira, então, imediatamente identifica a transação da hélice como um pagamento chegando, né? Porque contém outputs relativos às chaves do Bob, né? A carteira do Bob também pode verificar independentemente que a transação é bem formada, né? Porque ela tá tudo certinho ali, ela usa inputs prévios não gastos, né? E esses inputs em relação à hélice são outputs que ela recebeu do Joey, né? Daquela transação que a gente já viu lá. E essa transação contém uma taxa suficiente para ser incluída no próximo bloco, né? O Bob, então, pode assumir que, com pouco risco, a transação será em breve incluída em um bloco e confirmada, né? Como ele está vendendo café, ele não tem que ficar preocupado, não tem que esperar a transação da Alice entrar na blockchain. Da vez que eu comprei café com Bitcoin, eu só fiz a transação, enviei para a rede, deu ok lá do outro lado, eu fui embora. Você não precisa ficar esperando, o risco é baixo. Se você vai fazer uma transferência maior de milhões, bilhões, aí sim você pode esperar, não é nem uma confirmação, não. Você pode esperar um dia ou dois. Quanto mais tempo, quanto mais blocos passarem, mais seguro vai ser a transação. Se o valor é baixo, você só manda e ok, acabou. Assim que a carteira do destinatário recebeu, viu que a transação é válida e que assim, ela vai ser minerada eventualmente, o cara já pode confirmar como um pagamento de sucesso ali, né? Aí essa última parte aqui desse capítulo, ele fala assim de mineração, né? Fala que a transação agora foi propagada e agora ela vive na rede Bitcoin, né? Mas ela somente vai fazer parte do registro distribuído, que é a blockchain, quando ela for verificada e incluída em um processo chamado mineração, né? Assim, o tempo todo as transações estão acontecendo, né? E assim, elas são empacotadas em blocos que requerem um enorme poder computacional para provar a validade daquela transação, né? Mas apenas um pequeno poder computacional para serem verificadas como válidas, né?
Esse processo, então, ele é chamado mineração e ele tem dois propósitos na rede, né? Um deles é criar novos bitcoins em cada bloco, né? Assim, os bitcoins, mineração é justamente você, assim, achar, entre aspas, novos bitcoins, né? E colocar esses bitcoins em circulação na rede, né? Então, assim, a quantia de bitcoins, ela criada em cada bloco, ela é fixa, né? Definida pelo protocolo e ela diminui com o tempo, né? Que é o fenômeno chamado de halving, né? Que é, assim, ele a cada um período fixo ele diminui pela metade e assim vai até o ano de, se não me engano, 2141 na série. Provavelmente sim. Quando assim quase todos os 21 milhões de bitcoins serão minerados, né? Tem uma curva matemática ali que não chega a tocar nos 21 milhões, mas assim, considerando os 21 milhões definidos no protocolo, né? E o outro propósito na rede é criar confiança, ou seja, os mineradores são o pessoal que mantém a rede funcionando, né? Eles criam confiança na rede ao assegurar, ao validar, né, as transações, ao assegurar que elas somente serão confirmadas caso suficiente poder computacional foi gasto com aquele bloco, né? Assim, mais blocos significa mais computação, que significa mais confiança. Então, esse segundo propósito é justamente você manter a rede funcionando, você validar todas as transações e seguir o jogo, né? O gasto energético é para dar segurança à rede. Quanto mais energia, mais poder de processamento, melhor. Uhum. Aí ele fala que é o seguinte, a transação da hélice foi propagada e agora ela vive na... Peraí, eu tô repetindo essa aqui. Tá repetindo aí. Aí ele dá uma analogia interessante que é assim, aquele jogo de Sudoku, né? Que assim, quando esse jogo, para quem nunca jogou, não sabe o que significa, ele é um joguinho assim de linhas e colunas, né? Que ele consiste em você assim, em uma diagonal, ou uma linha vertical, ou uma linha horizontal, você colocar números que... A tela tá bagunçada, agora apareceu, beleza. Apareceu aí. Que assim, a soma ela é definida nessa tabela aqui, né? Então, por exemplo, você jogar uma pequenininha, não sei qual que é a soma dela, mas assim... Acho que é 15, né? 15, então. Assim, a soma na diagonal, ela vai dar 15, a soma na vertical vai dar 15, e a soma na horizontal, ela vai dar 15. Assim. Ou seja, todas essas possibilidades, elas têm que dar 15. Então, você tem que achar o número correspondente para solucionar esse problema, né? Então, assim, quando você tem um jogo completo, deixa eu ver, aqui, tem um completo aqui, você pode simplesmente verificar e falar, somou aqui, deu um número que definiu lá, que é definido lá nesse jogo, né? Mas assim, é muito fácil para você verificar que esse jogo está completo, que ele é correto, mas para você chegar nessa solução aqui, é muito difícil, né? Então, assim, é uma analogia boa, e ele fala também da dificuldade de mineração, que ela é aumentada com o tempo, né? Ajustada, e assim, por exemplo, um jogo só com 3 linhas e 3 colunas, ele é mais fácil do que um jogo com 6, que é mais fácil que um jogo com 9, né? Então, assim, você pode ajustar a dificuldade aumentando linhas aqui nesse joguinho, né? Então, é uma analogia boa que ele achou ali, que, assim, você pode ajustar a dificuldade, né? Aumentando o número de linhas e colunas desse jogo, e exatamente no Bitcoin você pode, assim, aumentar a dificuldade no algoritmo lá, né? E assim, um detalhe que a gente não vai entrar nesse capítulo, mas mais para frente ele vai explicar como é que é essa mineração em termos mais técnicos. Assim. O Davi falou aí que não tem soma, não. Eu não lembro como é que funciona o Sudoku, não, mas a ideia é que você dá trabalho resolver o... Como é que funciona o Sudoku? Eu não sei como é que funciona, não. Mas a ideia é que dá trabalho de você fazer o jogo, mas a verificação é rápida, né? E isso que é a analogia que ele falou aí. Aí ele fala o seguinte, o personagem, esse Jing, né, que ele é o engenheiro que participa da rede Bitcoin como um minerador. E ele se junta a dezenas de milhares de outros mineradores nessa corrida global, está todo mundo competindo ali, né, para achar uma solução para um bloco de transações. Para que assim, quem achar a solução vai receber como recompensa os Bitcoins minerados, né.
Pessoal, vocês podem, eu não estou olhando o chat aí, eu estou seguindo os slides aqui, mas vocês podem mandar, o Narcélio está vendo aí, eu estou olhando de vez em quando aqui. Eu tô lendo. Ah, não, beleza. Aí eu posso... Parece que o negócio é colocar os números de 1 a 9 em cada linha, em cada coluna, só pode aparecer uma vez cada número. Uma vez Em cada cada número. bloco também. Não tem a soma não, né? Acho que Ah, não, mais ou então menos beleza. não tem soma não. Ah, não, beleza. Mas assim, a analogia foi muito boa que ele deu. Você tem que achar os números, que é igual o minerador achar a solução para o problema, né? E assim que o negócio está completo, é fácil de você verificar, mas foi muito difícil de chegar lá, né? Pois E, é, o Bitcoin levou 10 anos para gerar a blockchain com 600 mil blocos, usando equipamento próprio e bilhões de dólares em energia, mas um computador, um PC comum, em 10 horas consegue verificar tudo, né? Gera em toda, 10 anos, verifica em 10 horas. é o exemplo prático de como é que o negócio funciona, né? Aí ele fala dessa proof of work, né, que é a prova de trabalho. Assim, achar uma solução, essa chamada proof of work, ela requer diversas operações de hashing por segundo, né? Assim, é uma função matemática, esse hashing, a gente vai explicar mais para frente, né? Mas assim, o algoritmo ele envolve realizar repetidamente um hash, que é jogar uma função matemática sobre o cabeçalho de um bloco, mais um número aleatório, e esse número aleatório é justamente o que os mineradores estão tentando achar, né? Com esse algoritmo SHA-256, até que uma solução corresponda a um padrão previamente acordado. Ou seja, resumindo, o bloco todos os mineradores têm, porque assim, eles estão catando as transações ali, estão pegando as com taxas maiores, né, para eles, e eles estão tentando realizar um hash do cabeçalho do bloco e tentando achar um número aleatório, né, juntando esse algoritmo aqui, realizando um hash dessas duas coisas e tentando ver se o resultado corresponde a um padrão que é previamente acordado no protocolo, né? E assim, o primeiro minerador que achar a solução válida para o problema, ele vai ganhar aquele round de competição e ele vai publicar o seu bloco na blockchain, né? Aí ele fala mais um pouquinho assim sobre as máquinas, né? Ele fala que o Jing começou a minerar em 2010 usando um potente computador desktop, né? Isso em 2010 ainda tinha pouca competição, né? A rede Bitcoin começou em 2009, janeiro de 2009, você tinha pouca gente na rede ainda, pouca gente que sabia, pouca gente que estava engajada com a rede, né? Então, assim, a dificuldade naquela época de minerar, ela era muito pequena comparada a hoje, né? E assim que mais mineradores se juntam à competição, essa dificuldade vai aumentando, né? Porque está todo mundo competindo, essa dificuldade ela é ajustada pelo protocolo de forma a manter aqueles 10 minutos em média, que é o tempo que leva, em média, para um minerador minerar um bloco, né? Tem um caso que um amigo meu, ele conta que, assim, em 2012, a gente fez o curso de ciência da computação junto, e lá na faculdade ele minerava bitcoins usando os computadores do laboratório que ele fazia estágio, né? E, assim, em 2012 ele conseguia minerar com, assim, uns desktops, as máquinas da universidade que, assim, não eram específicas para mineração, né? Mas ele, na época ele conseguia, que era 2012, né? Hoje em dia você não consegue simplesmente pegar um desktop e minerar. Você não vai ter suficiente poder computacional para competir com a galera que está usando essas máquinas que o Andrés fala aqui em sequência, né? Aí ele fala o seguinte, o Jing e mais mineradores realizam um upgrade para um hardware mais potente, né, para ver se dá conta da competição, como essas GPUs, né, que são as Graphical Processing Units, usadas em jogos desktop ou os consoles, né? E aí ele escreveu o livro em 2014, ele falou que a dificuldade na época era tão alta que somente seria lucrativo minerar com essas ASICs, né? Que são, assim, são circuitos integrados específicos para determinadas aplicações, né? Ou seja, centenas de algoritmos de mineração, eles são imprimidos justamente no hardware, né? Que roda em paralelo num único chip de computador. Ou seja, a função daquele circuito, daquela placa ali, é justamente realizar aquela tarefa para a qual ele foi fabricado, né? E o Jing também ele se juntou a essa mining pool, né? essa pool de mineradores ali,
rodando duas máquinas ASIC conectadas, né? Minerando 24 horas por dia os bitcoins, né? Ele vai pagar os custos de eletricidade que ele tem, vendendo alguns dos bitcoins gerados com a mineração, né? Gerando uma renda para ele dos lucros, né? E o computador dele roda uma cópia desse Bitcoin D, que é o cliente referência, como o back-end para o software especializado de mineração dele ali, né? A título de curiosidade, eu acho que em 2009, tô tentando lembrar de cabeça, em 2009 só tinha o Satoshi lá e os seus talvez 50 computadores na rede, minerando. Aí o povo foi entrando aos poucos, eu acho que lá para 2010, 11, o pessoal começou a usar placa de vídeo, e aí, acho que em 2013 já começaram a aparecer o hardware especial, os ASICs minerando. E hoje em dia a mineração é dominada pelos ASICs mesmo. Você quer minerar, você tem que comprar um equipamento especial. Uhum. E não só um, né? Você tem que comprar um monte. Se você comprar um, dependendo, se você conseguir energia muito barata, se você entrar numa mining pool aí, num grupo gigante aí, você pode ganhar um pouquinho. Eu acho que lá para 10 meses, 12 meses, você tem um retorno do investimento e depois você tem um lucro de alguns dólares por mês, uma coisa assim, mais ou menos, se eu não me engano. Uhum. Não vale a pena, principalmente no Brasil. Então, assim, tem alguns países que é mais fácil, menos difícil minerar Bitcoin, né? Na China o hardware é barato, mão de obra é barata, energia é barata, então está todo mundo concentrado lá, a mineração está concentrada lá. Uhum. Na Geórgia, eu acho que 5% do PIB é de mineração de Bitcoin. País pequenininho, mas 5%? Ó. 5% do PIB quase batendo na agricultura do país. Ó. Eu vou confirmar essa estatística que eu acabei de tirar do nariz, para não falar outra vez. O Bitcoin movimentando a economia da Geórgia. Pois é. Aí ele fala o seguinte, que a cada 10 minutos, em média, né, mineradores geram um novo bloco contendo transações geradas desde o último bloco, né? A gente tem o tempo todo novas transações em constante propagação pela rede, né? E assim que elas são visualizadas pelos nós, elas são adicionadas em uma pool temporária de transações, ou seja, um grupo temporário de transações ali que ainda não foram verificadas, né? Na criação de um novo bloco, os mineradores adicionam transações não verificadas e tentam construir uma solução para aquele bloco que ele está tentando minerar ali, né? É claro que ele vai priorizar transações que pagam uma taxa maior, né? Ou seja, se você quer, sei lá, fazer um pagamento para alguém que não precisa ser confirmado essa semana, você não vai pagar uma taxa muito alta, né? Você vai pagar uma taxa pequenininha e aí essa transação sua pode não ser incluída, assim, nos próximos blocos, né? Alguém que está com pressa de realizar um pagamento rápido ali paga uma taxa maior e a chance dessa taxa maior, transação com a taxa maior ser incluída é muito maior, né? E ser incluído na blockchain mais rápido, né? E aí tem uma coisa chamada Coinbase, que essa Coinbase, ela é uma transação, ela é a primeira transação de cada bloco que é minerado, né? Que corresponde justamente assim, a geração de novos bitcoins. Assim, o minerador que conseguiu realizar aquele problema, ele gera essa transação chamada Coinbase, que é justamente assim, delegando a ele, criando, mostrando para a rede, ó, pessoal, eu estou me dando assim, eu estou gerando 12 bitcoins e meio, que é a recompensa atual, né? Eu estou gerando esses 12 bitcoins e meio e eu estou, assim, eles estão sendo gerados para o meu endereço, né? E assim, é a primeira transação de cada bloco. Quando você vai explorar um bloco em um Explorer, né? Você vai ver a primeira transação daquele bloco, ele vai ser essa Coinbase, que é justamente a transação que dá para o minerador essa recompensa, né? Atualmente é 12 bitcoins e meio e a gente está perto aí da quebra para metade desse valor, né? Quando que vai ser, Narcélio? Maio do ano que vem. Mais do ano que vem, né? O interessante é o seguinte, isso é uma estatística, né? Tá falando aí 10 minutos em média, pelo protocolo são 10 minutos em média. O protocolo tenta manter os blocos mais ou menos nessa média de 10 minutos, mas como historicamente tem sido muito vantajoso minerar Bitcoin, essa corrida aí que o Andreas falou no livro, ela tem assim, tem atraído mais e mais e mais mineradores em vários países.
Eu estou vendo aqui um documento do FMI, realmente, na Geórgia, 5% do PIB é de mineração de Bitcoin. Atualmente, 80% da mineração global de Bitcoin está em 4 países: China, Geórgia, Suécia e Estados Unidos. E tem tanto minerador, a concorrência é tanta que o poder de processamento da rede só aumenta. Nós estamos batendo recorde, né? Todo ano, todo mês bate recorde de poder de processamento. Hoje em dia, o poder de processamento da rede está muito maior que estava em 2017, quando o preço estava batendo um recorde. E esse poder de processamento aumenta tanto que a média não está 10 minutos, está menos. A média histórica de blocos é 9 minutos e meio. A gente está, acho que 28.800 blocos na frente. A gente já está minerando o bloco que deveria estar sendo minerado daqui 6, 7 meses. Então, assim, é um negócio muito lucrativo minerar Bitcoin para quem sabe, né? Uhum. E esse dado só mostra que assim, a rede está mais forte do que estava quando o hype ainda estava maior ainda, né? Mais forte, mais segura. Você falou aí de pagar uma taxa baixa, né? Eu, praticamente todas as transações de Bitcoin que eu fiz na vida de pagamento, seja para esse café que eu falei, ou quando eu estou comprando alguma coisa em Bitcoin com outra pessoa que está aceitando Bitcoin, eu sempre pago a menor taxa possível, né? Eu uso uma carteira boa que calcula a taxa direitinho. Eu pago uma taxa assim, bem sovina mesmo, bem uniforme. Ela leva horas ou às vezes 2 dias para ser aprovada, mas a outra parte aceita numa boa. Ela, né, tem uma mínima confiança em mim. Uhum. Enfim, não fica preocupado que vai tomar cana, a não ser que seja um volume muito alto. Estou falando de volume baixo, da ordem de 30, 50, menos de R$100. Uhum. Você pode pagar uma taxa mínima. Uhum. E tem até a possibilidade da outra parte, se ela estiver preocupada e se ela tiver uma carteira boa, ela mesma pode aumentar a taxa, se a carteira for boa, né? Algumas carteiras fazem isso, como a Electrum, né? Tem a possibilidade de aumentar a taxa de transação que está recebendo. Você está recebendo, você vê, não, estou precisando de urgência disso aqui. Você faz uma outra transação puxando aquela lá. Uhum. Tem até um caso, você falou de pagamentos pequenos e tal. Num dos vídeos do Andrés no canal dele, ele conta assim que quando ele estava começando a estudar, né, ele vendeu o carro dele e ele aceitou o pagamento em Bitcoin, né? Então, assim, essa transação assim, é de um valor maior, então talvez os dois ele poderiam pagar uma taxa maior ou um confiar no outro, assim, para café, você vai pagar um café, você pode botar uma taxa pequenininha ali que os dois vão acordar naquela transação, né? Até 2013, 14, dava até para pagar com taxa zero. A rede aceitava. Hoje em dia tem que pagar alguma coisinha. Ó, nem que seja a taxa mínima assim, né? É um satoshi por byte de transação. Ó. Esse então é o último slide aqui um dos últimos, né? Ele mostra o seguinte, que assim, a dificuldade para você conseguir burlar a rede, né, ela vai aumentando para cá, e assim, o número dos blocos, né, eles vão aumentando, e nesse bloco aqui, com esse número, a transação da hélice foi confirmada, né? E assim, cada bloco acima daquele ali é uma confirmação a mais, né? Então, só uma demonstração visual aqui dos blocos e a transação da hélice que foi incluída naquele bloco ali, né? E os blocos, assim, vão sendo ligados, assim, aumentando a cadeia, né? E nessa última sessão aqui do capítulo, ele fala o seguinte, gastando a transação, né? O Bob, agora que ele tem posse dos bitcoins transferidos pela hélice, ele pode gastá-los, né? Porque eles estão em posse dele agora, gerando novas transações, né? E assim expandindo a cadeia de transações, né? Assim que ele realizar novos pagamentos e transferências, ele expande essa cadeia de transações que são adicionadas à blockchain, né? Todo mundo pode verificar essas transações. E o último exemplo que ele dá nesse capítulo, o Bob ele quer contratar um web designer, e esse web designer ele é indiano, ele está do outro lado do mundo, né? Assumindo que esse Bob está nos Estados Unidos. E esse indiano ele é chamado Gopesh, e ele vai desenvolver um site para o negócio do Bob, né? Então, o Andrés, no livro, ele dá esse exemplo, assim, a hélice que ela está querendo começar a usar os bitcoins, ela dá dinheiro físico para o amigo dela, para o Joe vende bitcoins aceitando dólares, né?
A Alice vai lá no comércio local ali, ela paga o café para o Bob, que ele tem a cafeteria dele, e o Bob então vai contratar um cara do outro lado do mundo, pagando esse cara em bitcoins. Esse cara aqui ele vai desenvolver um serviço, ele vai aceitar bitcoins pelo serviço dele, né? E aí só mostrando assim uma demonstração mais simples aqui, essa primeira transação do capítulo, o Joey mandou o dinheiro para eles, mandou os bitcoins para eles, né, aceitando os dólares da Alice. A Alice pagou esses bitcoins em dólar, né? Ela tem a posse desses bitcoins. Ela gastou alguns na cafeteria do Bob, né? Pagando o café lá para ele. O Bob vendeu o café dele, aceitando bitcoins como pagamento, né? E ele vai contratar um serviço de uma outra pessoa que vai aceitar bitcoins como pagamento, né? Então, assim, só mostrando que a gente já mostrou nos slides passados aí, né? Essa cadeia de transações. E esse último slide, a gente terminou agora o segundo capítulo, né? Esse é um capítulo que ele dá um pouquinho mais de detalhes que o primeiro capítulo, assim, os próximos ele vai dando detalhes mais técnicos e começa a ficar tipo, bem mais interessante. E, assim, vocês podem entrar no site da Blockchain BH, a gente voltou a fazer essa série de webinars, né? A gente vai fazer também uma série daqui para frente daquele livro Mastering Ethereum, que é sobre o protocolo Ethereum, né? Que é justamente o Andreas, ele escreveu junto com o cofundador do Ethereum. Então vai ser uma coisa muito interessante, a gente vai fazer também essa série de webinars, né? E vocês podem entrar no site da Blockchain BH, nessa parte aqui de conteúdo, vocês podem clicar em YouTube, que vai ligar para o canal, e todos esses vídeos dessa série de webinars vão estar aqui. E, bom, é isso, a gente terminou mais um. Vocês querem perguntar alguma coisa? O pessoal foi bem ativo no chat hoje. Se quiser ligar o microfone aí, fazer alguma pergunta? Lembrando que o vídeo gravado vai ficar lá no seu canal, né? Operation Blockchain. Nos próximos vídeos, se vocês quiserem participar no Zoom fazendo pergunta, né? Uhum. E se alguém tem alguma pergunta aí? Alguém deixou alguma pergunta anotada aí para falar depois? Vocês podem ligar o microfone? Respondemos tudo na hora. Dá um minutinho para o pessoal perguntar aí. Se quiser comentar alguma coisa, dar alguma sugestão, pode ficar à vontade aí, pessoal. A gente faz para a comunidade mesmo. Que bom. Obrigado, Wesley. A gente sempre faz para a comunidade aí e, assim, é sempre legal essa interação aí e assim, a gente estuda, cada vez que você estuda mais um pouquinho, você fica mais fascinado pela tecnologia e, assim, a gente tenta fazer eventos diferentes, né? Essa série é interessante para a gente analisar o livro, assim, com calma, cada capítulo a gente pega um pouquinho, estuda os casos ali, os próximos vão ser um pouquinho mais técnicos, mas a gente, assim, no intervalo assim, de 2, 3 semanas, a gente estuda com calma aí pô, bacana a participação de vocês aí. A galera chegou no final, a gente está quase 1h30 aí, mas o conteúdo desse capítulo foi interessante, que ele começa a aprofundar um pouquinho, mostra os casos reais, né? E pega um pouquinho de redes, mineração, como é que o negócio funciona, né? Mas é isso aí. Vocês têm mais algum comentário aí? O David fez uma pergunta aí. Obrigado pela participação aí. Você tem como alguém rastrear os grandes do Bitcoin, né? Os grandes, eu acho que ele quis dizer assim, o pessoal que tem uma quantia bem grande, que são chamadas as baleias, né? E, assim, o Bitcoin não é uma moeda privada, igual, por exemplo, o Monero, o Zcash, que você tem uma privacidade maior, né? Mas, as baleias, igual ele falou, né? Você consegue sim rastrear, porque, por exemplo, uma transação liga a outra, então, se você for, sei lá, estudar com mais calma, com mais profundidade um determinado comportamento, assim, você pode ver de onde que um pagamento está saindo, né? E realizar, sim, uma certa ligação entre os pagamentos, assim, né?
Tem algumas empresas que fazem essa data mining, não sei, nas transações do Bitcoin para tentar descobrir aí ou criminosos, ou enfim, quebrar a privacidade. Você deu o exemplo da Alice, né, que ela tinha 53 centavos de Bitcoin, mandou 10. Então, assim, a pessoa que recebe Bitcoin, ela pode ver de onde é que esses Bitcoins estão vindo e já pode ver quantos Bitcoins a pessoa tem naquele endereço, por exemplo. Uhum. Você deu exemplo no começo das transações de agrupamento, né? Uhum. Se alguém agrupa essas transações também, a pessoa que recebe pode ir lá e ver o que está acontecendo, navegar nas transações, pode começar a fazer suposições. Então, assim, isso é um problema do Bitcoin, problema da fungibilidade, da privacidade. Existem algumas carteiras, tem, por exemplo, a Wasabi, que ela tem um esquema de juntar muitas transações de vários usuários em uma só e distribuir os bitcoins em vários endereços para você dar uma misturada, né? Tipo um mixer. Você mistura os bitcoins e aí perde essa rastreabilidade, garante mais privacidade. Tem algumas carteiras também, acho que a Samurai faz isso, que se preocupam em organizar melhor esses gastos. Eu lembro que uma vez uma pessoa me procurou preocupada que o sujeito tinha, sei lá, 5 bitcoins no endereço e fez um pagamento de 1 centavo para um sujeito que ele não confiava, achou até que era sequestrador. Aí, meu Deus, o cara sabe que eu tenho 5 bitcoins. Então, assim, você tem que tomar certos cuidados para evitar esse tipo de problema. E a Samurai, por exemplo, ela olha lá na sua lista, deixa eu ver quais endereços aqui, né, quais o TXOs que eu vou organizar aqui para fazer um pagamento de forma mais discreta, digamos assim. Ela faz até mais de uma transação para dar uma espalhada nessas moedas. Uhum. O Márcio sugeriu entrar pesquisar no Google, né, a lista assim dos endereços bitcoins mais ricos, né? E esse site que ele está mostrando, os top 100 endereços mais ricos em Bitcoin, né? E ele faz uma análise aqui, assim, os endereços que tem mais de $1, ele mostra esse tanto aqui, né? E assim, mais de $100 em Bitcoin, 6 milhões, $1.000, vai só diminuindo aqui, né? Então, assim, os endereços que são mais ricos do que 10 milhões de Bitcoins aqui, assim, são mais de 10 milhões de dólares, né? São 1.381, por exemplo. Então vai só diminuindo, né? E normalmente são endereços de corretora, né? O maior aí parece que é da Huobi, né? Exatamente, assim. O endereço que eu acho estranho é esse sexto aí, 1FEX. Ele é muito, muito velho. Até hoje recebe pagamentos aí e eu não sei de quem que é. Qual que é? Dia 2 de novembro recebeu um troquinho aí. Ele é muito, muito antigo. Tá cheio de e continua recebendo. Quer saber o que é isso aí? Deve ser um cara que todo dia, todo mês, faz uma fezinha, né? Investe mais um pouquinho, tá aí tranquilinho, esperando. Assim, usando essa Explorer aqui, igual a gente falou, a gente só copiou o endereço dessa pessoa aqui, né? E aí que a gente não sabe quem é, ninguém sabe quem é. Você não sabe quem que é. Sabe a história toda da pessoa, mas não sabe quem é. A transparência do Bitcoin é essa. A gente sabe tudo que está acontecendo aí, só não sabe de quem que é. Exatamente. Você pode verificar até a primeira transação de todas aqui, mas o cara, assim, olha o tanto de Bitcoin que o cara tem. 79 mil Bitcoins. E o cara continua... Tá tentando arredondar para 80 mil, vai ver. Vai ver o objetivo dele. E assim, esse mesmo, assim, o cara fez uma transação lá. Ele é uma chave privada, eu não sei como é que ele está protegendo essa chave privada. Está colocando todos os ovos no mesmo cesto aí, já há anos, né? Uhum. Macho, ou burro, não sei. O cara tá juntando tudo ali, a poupança. Mas já tá bom, 80 mil, tá juntando mais um pouquinho. E se esse endereço for do Andrés, hein? Né? Diz o Andrés que não tem nada, né? Que ele nunca teve tempo, enfim. Outra coisa sobre rastrear também, há uns anos aí, um argentino chamado Sérgio Demelerner, ele investigou lá os primeiros bitcoins gerados, né, os endereços, as primeiras transações de Coinbase,
ele notou que tinha uns bits específicos, parecendo que estavam marcando essas Coinbase. Aí ele pensou assim, poxa, será que todos esses blocos são do Satoshi e ele está marcando esses bits de uma maneira muito específica? Aí foi ele que fez a estatística de que o Bitcoin teria aí 1 milhão de Bitcoins. Mas assim, tem gente que contesta essa afirmação dele. Teve até, eu acho que o Greg Maxwell falou, não, esse bloco aqui, você falou que era do Satoshi, ele é meu. Então essa estatística não está muito correta. Enfim, acredita-se que o Satoshi tenha 1 milhão de Bitcoins. Isso aí, todo mundo fala isso, mas não sei se é assim. Não conseguiram provar, né? Tá muito, não sei. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta aí? Quero agradecer a participação de todo mundo aí. Hoje a gente deu para interagir bastante aí e, assim, comentar tanto a parte do livro quanto outras coisas também, né? E, bom, a gente se vê nos próximos episódios aí, né? O próximo episódio é o capítulo 3 e, se não me engano, a gente deve fazer, assim, no final do mês ou início de dezembro, mas a gente continua essa série, assim, até conseguir analisar esse livro inteiro, assim. Esse livro é grande, ele mostra com detalhes, assim, a tecnologia, né, o protocolo do Bitcoin, e a gente vai aos pouquinhos, assim, a cada capítulo analisando esse livro e aprendendo um pouquinho mais, né. Então, assim, agradecer a participação de todo mundo, agradecer o Narcélio. A gente vai ver se coloca mais outros participantes também, para a terceira edição, para as próximas edições, né. E eu acho que é isso. Você quer falar mais alguma coisa aí? Eu que agradeço. Boa noite a todos. Até o próximo. Isso aí. Boa noite, pessoal. Um grande abraço aí e boa semana para todo mundo aí.